Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo em que nos convertemos e preparamos a vida nova que nós vamos celebrar na Páscoa. O Evangelho desta primeira sexta-feira do tempo da Quaresma encontra-se em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Já deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha essa mensagem com algum familiar, com algum amigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje Jesus aborda o tema do jejum, o tema da penitência, que é uma das práticas sugeridas pela Igreja durante esse tempo da Quaresma. Quaresma é um tempo em que nós queremos nos unir à paixão, à morte de Jesus, esse tempo em que o noivo nos foi tirado. E por isso nós jejuamos nesse tempo, recordando a ausência do noivo. Mas o jejum que precisa ser mais interior do que exterior. Hoje em dia, muita gente até banaliza a penitência, o jejum, como se não fossem necessários, e não podemos cair nesse extremo, como também não podemos viver de uma forma externa somente. Fazer penitência pela penitência e não dar um significado a isso. Porque o jejum ele tem diversos benefícios também para a nossa alma. O primeiro deles é o autodomínio. Eu posso controlar as minhas vontades e exercitando o jejum, me privando de algo, eu estou educando a minha vontade. Assim como eu consigo ficar sem aquele alimento, sem aquela prática, eu também consigo vencer a luta e a vontade de pecado que existe dentro de nós através das tentações. Então, é uma forma de autodomínio, de vencermos as tentações, os desejos que muitas vezes nos levam ao pecado. O jejum, ele também nos ajuda a ter mais sensibilidade e não sermos indiferentes. Esse ano o tema da campanha da fraternidade fala sobre a fome. Então, quando eu faço uma penitência, eu faço o jejum, sinto aquela vontade, sinto aquela necessidade, eu me compadeço também daqueles que talvez passam fome, passam necessidade, não por escolha, mas porque realmente não têm aquilo que se alimentar. E ao nos fazer compadecer, sofrer com esses irmãos, por exemplo, isso deve despertar em nós a generosidade, a caridade. A primeira leitura fala de um jejum que é socorrer as viúvas, os órfãos. Então, quando eu sinto essa privação voluntária, talvez, que eu escolhi, eu percebo que eu não posso ficar isolado em mim mesmo. E um dos gestos muito bonitos dessa Quaresma, que em muitas comunidades se divulga, é justamente esse, aquilo que eu economizei, talvez, com a penitência, aquilo que eu ia gastar naquele alimento ou com aquela prática que eu não estou fazendo, eu aplico essa quantia fazendo bem para alguém, num gesto de caridade, compadecendo-me daquele que talvez passa fome, e os momentos de fome que eu passei pela penitência que eu fiz, por exemplo, eu vou ajudar alguém que está passando essa necessidade, está sofrendo nesse tempo. Então o jejum, ele é pedagógico, ele vai educando a nossa alma para
primeiro, esse autocontrole, mas também a solidariedade com aqueles que sofrem, com aqueles que não têm essa escolha de fazer penitência, porque a vida já é uma penitência a eles. Então, que a gente não jogue no lixo a prática do jejum, né? Hoje em dia, muita gente fala, não vamos fazer jejum porque tem gente que faz jejum e continua falando mal dos outros, tem que fazer o jejum da língua. O jejum dos pecados, esse a gente deve fazer sempre, mas essas práticas vividas com equilíbrio também, né? Não vá sair que nem um doido aí se matando, mas vividas com equilíbrio, elas nos ajudam muito no nosso caminho de conversão, de olhar a realidade ao nosso redor, de buscarmos esse autodomínio para fazer a vontade de Deus e não deixar que apenas as tentações tenham domínio dentro de nós. Que você faça a sua penitência, principalmente na sexta-feira, que ao longo de todo o ano já é um dia penitencial da igreja, nos recorda o dia que o Senhor deu a vida por nós, que você faça da prática do jejum, da penitência, algo para te ajudar na sua caminhada espiritual. Senhor, vós que sois o noivo dos noivos, o noivo da nossa alma, nesse momento em que nós nos preparamos para celebrar a Tua paixão, morte e ressurreição, nós pedimos que o Senhor nos ajude a conhecer o verdadeiro sentido da penitência e entregarmos a Ti este sacrifício de louvor. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.